Amados, muitas pessoas que estavam nos seus templos e seguiam cegamente seus líderes, saíram dos seus templos e continuam seguindo cegamente alguém aqui na internet, ou seja lá como for. Esses acusam tanto o sistema religioso de distorcer a palavra de Deus, não querer enxergar a verdade, mas eu não vejo diferença fora dele. Porque aquele realmente que é uma bênção, ele vai ser uma bênção onde ele estiver. Não precisa alguém falar, olha, sai, porque ele vai sentir no coração dele, ele vai querer estar num lugar onde fale a verdade. Eu ouvi muito quando eu comecei esse trabalho pessoalmente, quando eu abordava os líderes religiosos ou alguns seguidores dele. Não, irmão, quando perdi os argumentos, quando não tinha mais o que argumentar, você tem que olhar com os olhos espirituais. E isso não importava de mostrar um mundo de versículos, de textos, de capítulos falando sobre o mesmo assunto. Mas o que é olhar com os olhos espirituais? É não enxergar as coisas que estão escritas, é isso? E eu tenho ouvido essas mesmas coisas por pessoas que dizem estar fora do sistema. Não, irmão, você ainda é carnal, você tem que olhar com os olhos espirituais. E isso não adianta você mostrar um monte de lugares que fala, o mestre ensinando, os apóstolos praticando esse tipo de coisa. Não importa, eles pegam um versículo ali, isolam, não procuram entender o que aquilo está dizendo, não parte do princípio que um versículo não vai anular 30, 40, 60, 100 e vão pregar aquilo como doutrina. Você nunca vai me ver aqui eu expondo a minha opinião, e muito menos especulando um assunto. Se eu não tiver certeza, se eu não tiver base na palavra de Deus ou na história sobre aquilo que eu estou falando, eu nem abordo o assunto, eu trato de outro assunto. Porque minha preocupação é não induzir ninguém ao erro. Eu não faço isso. Hoje nós vamos abordar um assunto que também tem sido controverso aqui na internet. É a questão do jejum. Devemos ou não devemos fazer? Jejuar é pecado? Porque eu ouvi um certo irmão aqui que tem um mundo de seguidores, né? Seguidores não da palavra, mas do que ele fala, é que aquele que jejua é discípulo de fariseu, não é discípulo do mestre. E nós vamos ver dentro da palavra se ele tem razão. Vamos pegar os textos que eles usam, que ele usou para dizer isso, e vamos comparar com os outros textos, ver o que os apóstolos faziam para ver se realmente ele tem razão. Em nenhum desses vídeos, amado, eu não pego unicamente um texto que fala a favor para abordar um assunto. Eu pego aqueles também que aparentemente falam o contrário, para que nós possamos entender por que aparentemente fala o contrário e se realmente fala o contrário. Vamos começar a abordar o assunto. Ora, os discípulos de João e dos fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: pode, porventura, os filhos das boldas jejuar enquanto está com eles, o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não pode jejuar, mas dias virão em que lhe será tirado o esposo, então jejuarão naqueles dias. Então estão pegando esse versículo aqui para dizer, olha, aquele que jejua é discípulo de fariseu, não é discípulo do mestre. Os dias que jejuarão foram os 3 dias que ele passou no seio da terra. Mas está um equívoco. Vamos ver dentro da palavra esse equívoco. Primeiro, os dias que ele se referia que ele seria tirado não eram apenas os 3 dias que ele passou no seio da terra. Seriam os dias que nós estamos hoje. Por que seria? Não, mas o Senhor está conosco. A presença dele sim, mas fisicamente não. Ele falou, olha, eis que eu vou vos preparar lugar e voltarei outra vez. Mas como ele vai voltar se ele nunca saiu? Quando ele estava subindo no começo do livro de Atos, o anjo falou, olha, por que te admiras? Da mesma forma que viste subir, tu verás ele voltar. Mas como ele vai voltar se ele nunca saiu? Então, claro que não estava se referindo ali. Jesus, ele nunca ensinou algo para as pessoas, o qual não fosse para praticar. Então, se jejuar seria
quem jejua é discípulo de fariseu, então Jesus estava ensinando as pessoas a ser discípulo de fariseu, não discípulo dele. Observe. Quando jejuares, não vos mostrais contristado como os hipócritas, porque desfigura os seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o teu rosto, para que não pareça aos homens que jejuam, mas o teu Pai que está no céu é oculto, e teu Pai que vem oculto te recompensará. Então está aqui Jesus, se você ler o texto inteiro, o Filho de Deus aí, o prometido, o Redentor, aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, ele está ensinando uma grande multidão, não só a questão do jejum, mas como orar, como dar esmola. Então, certamente, ele não estava ensinando algo que não era para fazer, e sim que era para fazer. Então, se você falar que quem jejua é discípulo do fariseu, então Jesus estava ensinando as pessoas a ser discípulos do fariseu, não discípulo dele, porque já que ele não estava direcionando a uma pessoa, mas sim uma grande multidão. Eu sempre digo, se quer entender alguma coisa, vá na origem. Quem ouviu os ensinamentos da boca do mestre foram os apóstolos. Então vamos ver se eles praticavam esse jejum ou se eles eram contra o jejum. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a quem tenho-vos chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, o despediram. Então, observe que o jejum ele vai estar sempre acompanhado da oração, sempre. Então, veja que não era o jejum que fala lá em Isaías, que nós já vamos falar sobre essa questão, Isaías 58, mas sim orando e jejuando. Esse jejum que fala em Isaías, nós temos que praticar todo dia das nossas vidas, não é um momento em particular. Olha esse outro texto. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciões em cada igreja, orando com jejuns, os recomendaram ao Senhor, em quem havia crido. Então, orando e jejuando, com oração e jejum. Vamos pegar outro texto para a gente falar mais detalhadamente sobre isso. Não vos priveis um dos outros, senão por consentimento mútuo, porque por algum tempo, mas para vos aplicardes ao jejum e à oração. Depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Você observa que aqui não está falando de um jejum, lá de Isaías, que temos que praticar todos os momentos das nossas vidas, né? Fala que não vos privei um dos outros, falando sobre a área do marido e mulher, vida íntima, senão por consentimento mútuo, né? Para vos aplicardes ao jejum e à oração. Então é um momento em particular, não está se referindo ao jejum lá de Isaías, nós vamos tratar disso, mas se um momento em particular, esse jejum de Isaías não tem um momento em particular, você tem que jejuar, fazer aquilo sempre. Agora, não é da forma que o sistema religioso ensina. Olha, estou fazendo aqui uma campanha, então os irmãos aí, ore, vá para o seu trabalho, mas jejue o dia inteiro, ou jejue meio dia, ou um quarto do dia. Sempre que você vê jejum, amado, você vai ver a respeito de oração. E o que foi ensinado sobre oração? Quando for orardes, entrai no vosso quarto, lugar reservado, né? E orai ao Senhor em oculto. Não faças como os hipócritas. Então, como o jejum sempre é relacionado com oração, é claro que é um lugar particular. Então, não é apenas o jejum da comida e da bebida, é o jejum dos afazeres, é o jejum das coisas que podem te atrapalhar, é um momento que você dedica para estar em comunhão com o Senhor.
Não adianta alguém olhar, eu vou jejuar, e coloca um filme lá, um futebol, em vez de estar orando, de estar em contato com o Senhor, em comunhão com o Senhor, está lá assistindo futebol, ou assistindo um filme de bang bang, ou trabalhar na bolsa de valores, ou como no meu caso, sou corretor de imóveis, andando o dia inteiro com o cliente. Isso é sacrifício de tolo. Então o jejum que os apóstolos praticavam, duvido alguém conseguir negar pela palavra que eles praticavam esse jejum. Então eles eram discípulos de fariseu, não eram discípulos do mestre. Mas quando eles separavam tempo para jejuar, como Paulo não só fez, mas ensinou a fazer, por um certo período de tempo, ninguém fica sem comer, sem beber a vida inteira, por um período de tempo, eles reservavam aquele tempo para orar, jejuar e orar, jejuar de tudo, não só da questão da comida, porque você jejuar e estar fazendo outras coisas, não estar em comunhão com Deus, é um sacrifício de tolo. Agora vamos pegar o texto de Isaías, onde as pessoas estão usando para dizer que não se deve mais jejuar, que esse não é o jejum que Deus quer. De certa forma, não. Porque se a pessoa achar que vai se justificar porque está passando meio dia sem comer, ele está muito enganado. Ele tem que participar do principal jejum, que é isso que fala Isaías. Agora vamos entender por que foi falado aquilo. Seria esse o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflinja a sua alma, que incline a sua cabeça com junco e estenda debaixo de si saco de cinza. Chamarias tu isso de jejum, de aprazível ao Senhor? Porventura não é esse o jejum que eu escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixeis livres os quebrantados, e despedaceis todo o jugo? Porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto, e recolha em casa os pobres e desterrados? E vendo nus o cubras, e não te esconda a tua carne? Então esse é o verdadeiro jejum, na verdade. Mas não está dizendo que o outro não se deve praticar. E por que foi falado isso? O povo de Israel, eles, na hipocrisia deles, você vê, ele apedrejava alguém porque estava fazendo alguma coisa no sábado, mas não observava o mandamento que fala não matarás. Então existia uma hipocrisia muito grande. Então o que eles estavam fazendo? Não precisamos expressar nossa opinião, basta lermos. Dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos as nossas almas e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuas achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuas, para dardes punhadas impiamente. Não jejuais como hoje para fazer ouvir a voz do alto. Então eles jejuavam, não era para ter um momento de comunhão com o Criador. Eles jejuavam para contendas e debates, achando que merecia alguma coisa por causa disso. É semelhante à parábola do fariseu e publicano: mestre, graça te dou porque eu jejum, porque eu dou dízimo. Então o Senhor fala que não recebe esse tipo de coisa. Não, irmão, mas está dizendo aqui que é proibido, de forma nenhuma. Então o Senhor aqui está falando que não se pode fazer. Aí o filho dele vem aqui para nos ensinar, e a primeira coisa que ele faz antes de sair pregando por aí, ele jejua 40 dias com 40 noites. Como é que eu vou dizer que esse texto ele está dizendo que não se deve jejuar? Assim como o Senhor fala: de vós, escribas e fariseus, que dizimais o endro e o hortelã, e omitis a principal coisa, que fé, juízo e misericórdia, faz essas coisas, não omitais as outras. Assim como o sistema religioso pega isso para dizer: olha, o Senhor está mandando dar o dízimo. Na verdade, ele está chamando a atenção para a hipocrisia das pessoas, não está mandando dar o dízimo. Assim, aqui também ele não está dizendo que é errado, ele está dizendo que as pessoas estão fazendo da forma errada. Porque se eles não praticar esse jejum que você tem que praticar todos os dias, não importa fazer o outro jejum, porque isso não vai justificar você diante de ninguém.
Então, amado, na palavra de Deus não existe contradição, basta estudar um pouquinho. Em quem nós devemos confiar? Em alguém que pega um texto isolado e abandona os demais? Ou seguir o exemplo dos apóstolos que ouviram da boca do Mestre e assim o fizeram? Volto a dizer, amado, mas não é como o sistema religioso ensina. Alguns programas de televisão, né? Olha, amanhã vai ter uma campanha aqui, eu vou estar em jejum para orar por você. Isso é abominável diante dos olhos de Deus. A palavra fala que ele já recebeu o seu galardão. Porém, quando nós reservamos um momento para orar ao Senhor, para jejuar, não somente de alimento, mas das coisas que podem atrapalhar nosso momento de intimidade para com o Pai, aquele momento, mano, devemos ter momento de intimidade toda hora, claro que sim. Mas lembre-se, até o próprio Senhor Jesus, ele subiu ao monte para ficar sozinho, para orar. Paulo fazia isso. Os profetas faziam isso. Vai dizer que ele não tinha comunhão antes, sem se reservar? Mas é um momento que ninguém te distrai, você está ali se abrindo, rasgando o seu coração diante de Deus, como Ana fez no templo. Então, amado, quando reservamos um momento para ter uma comunhão com o Pai, é uma coisa pertinente entre nós e Ele. Não é preciso ninguém ficar sabendo. Agora, pegar versículo para dizer que quem jejum é discípulo de fariseu, então você está dizendo que Pedro era discípulo de fariseu, que, deixa eu ver aqui os outros, né? Que fala aqui, né? Estava em Antioquia, que estava Barnabé, Simeão, chamado de Ger, Lúcio, Cirineu, Manaé, que foram criados com Herodes. Então, essas pessoas, eles eram discípulos de fariseus, segundo esse conceito. Jesus também estava ensinando as pessoas a ser discípulos de fariseus, né? Paulo também, lá em Coríntios, passou na tela para você ver, estava ensinando o casal a ser discípulo de fariseu. Então, amado, vamos ficar com a palavra. Aqueles que realmente querem enxergar a verdade, enxergam. Quem não quer, não adianta, amado, porque não vai se dobrar a verdade das Escrituras. Fique na paz e até o próximo vídeo.